Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você está participando dessa formação, né, desse momento formativo, desse momento tão especial em relação ao Circuito de Ciências de 2024. Eu sou Bárbara Boaventura, sou professora de língua portuguesa da Secretaria de Educação, atuo hoje como editora e revisora da revista Consenso, e dentro, né, um periódico da casa, dentro da EAP, hoje estamos lá. E é um prazer e uma honra estar podendo dividir esse dia com o professor Robson, a professora Marta, e hoje a minha fala é complementar, eu espero contribuir. Nós vamos conversar um pouquinho sobre normatização de projetos científicos, especialmente dos projetos científicos para o circuito. Então, bora começar? Olha só, então hoje eu trago essa charge inicial para poder conversar e poder trazer a temática para a cena, né? Para o momento aqui que a gente vai discutir algumas coisas mais formais, o aspecto de formatação, detalhes muito pequenos, mas que fazem muita diferença, como os professores colocaram, né? Os nossos formadores de hoje. O projeto científico ele é composto por várias etapas, várias partes que compõem um todo. E uma também das questões fundamentais dentro de um projeto de pesquisa é a normatização, né? Ou seja, para que servem as normas, né? A gente pode fazer essa pergunta inicial para poder aprofundar e talvez respondê-la ou tentar respondê-la no final da minha fala com as normas que de fato fazem parte do processo de construção de um projeto. A gente sempre que pensa em normas, talvez, é um drama ou um trauma de grandes, assim, de muitas pessoas, na verdade, é em relação às normas da ABNT. São muitos detalhezinhos e às vezes até detalhes que não conseguem responder todas as possibilidades, mas as normas têm o papel central de padronizar, né, de certa maneira, a escrita, né, de um projeto, de um trabalho acadêmico, de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, enfim, estamos falando de vários tipos de trabalho, mas aqui a gente vai focar no projeto científico. E a escrita de um projeto científico também perpassa pela normatização. A gente não vai focar em normas da ABNT, e é importante deixar claro que todo o processo de escrita de algum projeto, de algum trabalho acadêmico, seja ele de que gênero for, é sempre indispensável que vocês olhem as normas específicas do processo, né? Então, se você está falando de um artigo científico, se você vai submeter para uma revista, como a Consenso, ou outro periódico, e no caso do circuito de ciências, existem normas específicas dentro do regulamento ou dentro do edital. Então, por mais que existam, né, normas mais amplas que a ABNT, né, ela tem utilizada, mas ela não é a única, existem outras normatizações, inclusive fora do Brasil. A gente está falando aqui da mais usada no Brasil, né? Mas a gente vai se ater, então, ao que o regulamento do circuito trouxe, tá? Mas as normas, às vezes, fazem a gente ficar como essa personagem aí. Mas é importante que vocês não se desesperem e entendam a função, né? Padronizar a fim de trazer um relativo equilíbrio também para a escrita de um projeto e para deixar aquilo também até mais academicamente publicável, né? Que é fundamental também. Bom, vamos começar pelo título. Os professores já exploraram bem as partes do projeto, mas o título ele é fundamental que seja algo sucinto ao mesmo tempo que capte a atenção. E eu trouxe um exemplo de um título de um projeto que, enfim, né, onde a gente não vê a autoria, a identidade da escola, mas o título tem objetivo, então, de captar a atenção e de fazer esse recorte temático do projeto. O título que eu trago de exemplo é Levantamento do Reconhecimento das Violências pelos Estudantes de segundo ano de ensino médio de duas escolas da região X do DF. Então, a pesquisa, o seu projeto precisa ter um título, esse título tem algumas padronizações que o regulamento traz, que ele precisa estar em negrito, ele precisa estar centralizado no papel, na folha, né? Ele precisa, eu vou pegar uma canetinha aqui, gente, um momento de pausa aqui, pausa real, né? Centralizado, a fonte Arial 14 e as letras precisam ser em caixa alta ou maiúsculas, mais conhecida como maiúsculas, né? Quando você, ou caso você utilize alguma classificação biológica de termos de espécies de fauna e flora dentro do seu trabalho, uma vez que o tema é sobre biomas brasileiros,
você precisa, na verdade, usar a formatação um pouco específica que eles pedem, né, que o regulamento indica, como itálico e negrito. O título pode dispor até de 400 caracteres, considerando os espaços, tá bom? Passando para frente, outra parte fundamental de qualquer projeto de pesquisa é identificar a autoria. Quem é que escreveu aquele projeto, né? Quem são os participantes da escrita, né? Todo trabalho tem aí o que a galera, enfim, que de fato coloca a mão na massa. Então, no circuito, o padrão que se adotou, né, que se utiliza aqui eu trago como exemplo, esses exemplos, grande parte foram retirados do regulamento, mas aqui de uma forma mais didática para vocês captarem essas informações. Então, os estudantes envolvidos no projeto, junto com os seus professores orientadores e a escola, né? Enfim, a identificação da escola. Então, é importante que apareça o nome de todos os integrantes e, obviamente, esse nome completo, sendo que nomes do meio devem ser abreviados. Os nomes devem estar justificados na folha, então aqui a ideia de fazer essa formatação, né? Fonte Arial menor, 12, até 60 caracteres com espaços por nome, até 80 caracteres com espaço por instituição de ensino. Ou seja, nomes, por exemplo, aqui o João Silva, né? O nome do meio foi abreviado, por motivos, às vezes, talvez assim, para deixar mais reduzido, e no mundo acadêmico costuma-se, né? Costuma-se, não é 100% dos casos, mas a grande maioria deles, utilizasse o último nome como a identificação do autor. Então, o do meio seria abreviado, mas o último nome não é ideal que se abrevie, não se pode abreviar, na verdade, né? Tá bom? Bom, o circuito também pede, que tem uma falhazinha aqui, ó, sobrescrito, tá? Pede que se use numeral sobrescrito para nomear os estudantes e os professores, o numeral subscrito 2. Então, seria esse modelinho aqui, ó. João Silva e Lívia Souza são os estudantes participantes do projeto X. E os professores, na verdade, são 3 estudantes: o João, a Lívia e o Joaquim, né? E depois a Lígia e o Antônio de Menezes seriam os professores orientadores desses estudantes. Todos são autores, tá? Mas eles precisam ser diferenciados nesse sentido do vínculo da instituição e do papel de cada um dentro se é professor, se é discente ou docente, tá bom? Bom, passando para frente, a gente vai falar do resumo. O que é o resumo? Já foi muito explorado, é uma parte fundamental de qualquer projeto de pesquisa, artigo, porque é a partir do teu resumo que vão, de fato, querer ler aquele projeto, e o resumo tem essa capacidade também de condensar as principais etapas do projeto, os objetivos daquele projeto, explicando brevemente, em poucas linhas, em até 1000 caracteres, o que foi feito dentro daquela pesquisa. Recomenda-se usar a fonte Arial no tamanho 11 e o texto também justificado, tá? Recomenda-se não, utilize aqui, né? Na verdade, o nosso objetivo é deixar bem claras as regras. Por quê? É um parênteses importante. Muitos projetos são sensacionais, inclusive tem ideias muito, muito boas, assim, projetos que têm muito a desenvolver, são potenciais projetos aí, mas às vezes não atendem às normas do edital, no caso aqui do regulamento. Por isso, essa formação no sentido de dar essa base sólida para que vocês não só escrevam, mas já escrevam com o olhar voltado para o regulamento. Daí eu trouxe um exemplo de um resumo também de um trabalho de um projeto já escrito anteriormente. Esse estudo é uma pesquisa exploratória realizada pela aplicação de instrumento em forma de questionário de múltipla escolha para levantar dados sobre o reconhecimento das violências pelos estudantes do 2º ano do ensino médio em 2 escolas de Tananã, DF, né? O Centro de Ensino Médio X e o Centro Educacional Y, tendo como objetivo verificar como o estudante, de ensino médio percebe os tipos e situações de violência que ocorrem no seu dia, bem como reconhece dispositivos legais e formas de denúncia. Ou seja, né, é um resumo breve, poucas linhas, poucos caracteres, pode-se escrever mais, dentro do limite de 1000, mas ele tem o tema, né, o assunto, ele traz também onde foi feita essa pesquisa, a metodologia que a gente vai explorar, os objetivos, né, o objetivo central, né, que pode se subdividir em objetivos específicos da pesquisa, né? E muitas das vezes alguns fecham ali com os resultados, né? Enfim, se essa pesquisa, esse projeto tiver alguma parceria, né, um apoio, na verdade, financeiro para, enfim, sustentar aquela pesquisa, precisa ser identificado, precisa ser informado esse apoio, tá?
usar a fonte Arial 11, também justificado, e aqui não há limite de caracteres. Né? E esse apoio financeiro vai ser também logo né, nesse momento inicial da escrita do trabalho, tá? Muitos trabalhos são sem o apoio, mas, enfim. As palavras-chave, né? Na verdade, essa palavra aqui é uma palavra composta, enfim. Como que vai funcionar aqui o esquema das palavras? São até o limite de 3, somente 3, então aqui é o poder de síntese, são 3 palavras para poder, talvez as mais importantes que chamem mais atenção, que o grupo, que os autores consideram mais importantes, separadas por ponto e vírgula, sem limite de caracteres. Então aqui, nesse projeto, nesse projeto, eu não trouxe as palavras oficiais, mas poderia ser, né? Aqui a gente trabalha com... É uma pesquisa que estuda a violência dentro, né? A violência no ensino médio e a percepção que esses alunos têm. Isso já é uma palavra-chave fundamental, violência escolar, né? O contexto de alunos do ensino médio, né? Como eles reconhecem denúncias e questões assim. Então, as palavras-chave elas são fundamentais também porque elas têm um vínculo muito direto com o seu resumo, tá? Não tem limite de caracteres, significa que eu posso ter, né, palavras-chave como, por exemplo, educação e ensino. Eu estou dando um exemplo assim aleatório, né? Violência escolar na escola, violência escolar, percepção da violência escolar, por exemplo, posso desenvolver um pouquinho mais e separá-las por ponto e vírgula. Não significa literalmente uma palavra, porque palavras-chave são diferentes de palavras na contagem literal, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar, né, na estrutura desse projeto, que já foi bastante explorada nessa formação e de forma breve aqui. O que tem de importante sobre a introdução? A gente já sabe, e só aqui vai ser uma revisão, uma pincelada, que a introdução é essa visão geral do tema, do assunto e da temática desse recorte que eu vou fazer dentro da pesquisa, e aí eu vou ter que apresentar qual é a minha pergunta, meu ponto de partida, minha pergunta que norteia a minha pesquisa, as hipóteses que eu tenho formuladas e que eu vou buscar comprovar ou negar dentro desse estudo, né? Se existirem essas hipóteses, às vezes não há hipóteses no trabalho, por alguma questão, e os objetivos desse projeto, o objetivo de fazer tal, que ele também aparece no seu resumo. As questões de formatação, fonte Arial, tamanho 11, e é uma introdução de até 2.500 caracteres com espaços, tá? Essa contagem de caracteres, como é que eu faço isso, Bárbara? É pelo seu editor de texto, sendo Word ou não Word, tá? O seu editor, onde você escreve ali o seu programa, tem uma ferramenta que mostra quantos caracteres com e sem. Você seleciona o texto, na verdade ele já costuma ficar lá na barra de ferramentas, tá bom? A metodologia do seu trabalho, seguindo aqui a estrutura e a ordem, né? Ela é onde vai aparecer o quê? O que você usou de métodos, de estratégia, de coleta, como que foi coletado aqueles dados, foi um formulário, foi um questionário, foi uma entrevista, foi talvez uma pesquisa empírica, um experimento, né? Não sei, porque as possibilidades são várias. Quais foram os materiais utilizados também é fundamental. Quais foram as etapas desse procedimento metodológico. E é importante dizer que na metodologia não se inclui os resultados, por quê? Porque os resultados aparecem em outra parte do trabalho, chamado resultado de discussão. Então, aqui você vai mostrar, explicar para o seu leitor como você fez aquela pesquisa, né? Como que se entende, ou como se pretende, na verdade, fazer a pesquisa e as questões de formatação. Fonte Arial, tamanho 11 também, então, assim, igual a parte anterior, né? Igual à introdução, e até 2.500 caracteres. Então, eu trouxe um exemplo, porque eu acho que os exemplos acabam ensinando muitas vezes, né, mais do que as palavras. Ainda dessa pesquisa sobre a violência escolar, os autores escreveram dentro da metodologia, o levantamento de dados foi realizado pela aplicação de um instrumento de pesquisa em forma de questionário. Então ele já me disse a forma, né? Um questionário com 14 itens de múltipla escolha, sendo que os itens 6 e 8, o respondente poderia marcar mais de uma alternativa.
anterior à aplicação do instrumento. O mesmo foi testado e validado pelas alunas pesquisadoras, bem como corrigido. Ou seja, algumas questões era possível múltiplas, mais de uma alternativa, né? O instrumento teve como principais objetivos recolher informações básicas como gênero, etnia e faixa etária, então levantar dados sobre o reconhecimento de tipos de violências, reconhecimento de dispositivos de denúncia e leis, percepção de violências ligadas ao gênero feminino, como também de violência sofrida diretamente ao respondente. Então, era uma pesquisa de percepção também, né, dos participantes. E para isso, as perguntas ou o questionário, isso é fundamental, precisa ser muito bem elaborado, porque uma vez feitas as perguntas, virão respostas a partir do que foi perguntado. E isso é material de pesquisa, né? Bom, então, esse é um exemplo de metodologia. Obviamente, existem diferentes formas de fazer metodologia e isso vai variar de acordo com o que se pretende com a pesquisa e também com a intencionalidade, né, do que se quer pesquisar, tá bom? Além disso, e para além disso, não, continuando essa sequência estrutural, a gente tem os resultados, que eu falei anteriormente, e a discussão, que costuma vir junto ali, né, no momento simultâneo, porque é onde eu vou apresentar, tá? Eu tenho todos esses dados, tantas pessoas responderam sobre isso, falaram isso, 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 isso. E o que isso me diz? Porque talvez o cerne, né, o centro da pesquisa, muitas das vezes, claro, eu preciso de todas essas etapas, mas a discussão, ela fundamenta, ela estrutura a minha pesquisa, ela vai mostrar, olha, os dados estão evidenciando isso, os dados estão evidenciando algo que eu esperava, que os autores, ou que a gente não esperava. Pode ser também, isso é muito legal quando acontece também, quando a pesquisa, ela mostra o que tem que mostrar, a realidade, né? Essa intenção, a ciência faz isso. Então, às vezes, se espera algo, os dados mostram algo um pouco diferente, ou muito diferente, ou algo que já se esperava. E esses dados podem ser compilados e apresentados em formas de tabelas, gráficos, figuras, e também outras formas aí que os autores, gráficos, infográficos talvez, e hoje a possibilidade é bem ampla, porque tem aplicativos que fazem isso, coisas até visualmente, esteticamente muito chamativas ou mais harmônicas, às vezes, mas os dados precisam estar ali, porque não adianta nada aquilo também estar esteticamente belo e não ter, né, conteúdo ali. E esses dados, é importante que eles estejam relacionados com as hipóteses formuladas ou com o que se pretendia ali pesquisar, né? Fonte Arial, tamanho 11, mesmo esquema, e até 2.500 caracteres. Então, veja que as estruturas, as grandes partes, as macroestruturas do trabalho têm a formatação igual, tá bom? Por fim, não menos importante, as conclusões, ou seja, as considerações finais desse projeto de pesquisa. O que a gente percebeu ali, né? O fechamento do trabalho, que é super importante também, são as conclusões. Mostrar como o tema se relaciona com, no caso desse ano, desse tema, com o bioma estudado e lembrar, precisa ter esse vínculo, né? Eu trouxe hoje um exemplo relacionado à questão da violência e tal, foi um exemplo, um recorte e tal, mas é sempre retomando o tema gerador. E aí, não significa que precisa ser uma pesquisa só ali dentro da biologia, não, mas é fazer esse vínculo, de alguma maneira, com o tema proposto pelo circuito, tá? Como o projeto impacta na diversidade, nos saberes, aqui me perdoem, ficou esse além aqui, e nas tecnologias, porque o tema né? O tema geral tem esse desdobramento, biomas brasileiros e os impactos na diversidade, nos saberes e nas tecnologias sociais, né? Bom, a mesma formatação das estruturas anteriores, não vou repetir, vai ficar registrado aqui para vocês essa gravação. E agora eu queria entrar numa parte da minha fala que talvez seja mais, enfim, inovadora, não é a palavra, mas complementar e fundamental, que eu queria ressaltar alguns pontos assim para qualquer projeto, não só para o circuito ou vocês que pretendem aí, talvez tenham interesse em escrita científica para outras intencionalidades. As citações, né? As queridíssimas citações, e a gente vai desdobrar um pouco essa discussão.
Sempre que nós vamos escrever um projeto, um trabalho acadêmico, né, ele se precisa, inclusive, ele também se sustenta de citações, sejam elas diretas ou indiretas. A gente vai fazer essa distinção bem clara. O que eu quero deixar bem reforçado é sempre que você trouxer informações que não são suas, colocações, falas, pensamentos, ideias, argumentos e dados que não são seus, nem dos autores ali envolvidos, você precisa necessariamente citar essa fonte. Como é que a gente faz isso? A ABNT, ela é a que mostra, né, outros também, tem várias formas, mas a gente usa mais o padrão ABNT, mas o princípio é esse, antes de chegar na forma, é no princípio. Por que que eu estou reforçando isso? E eu acho que em tempos de tantas coisas, de inteligência artificial e todas essas questões, é válido, sempre foi válido, eu acho que é mais ainda, de reforçar esse cuidado, na verdade não é um cuidado, é uma regra acadêmica, mas é um cuidado que é necessário. Escrever academicamente não é simples, acho que todo mundo tem essa consciência. Porém, deixar de dar crédito ao que não é seu é um risco grande, altíssimo, em incorrência de plágio, né, o que não é, enfim, não é o que ninguém deseja para um trabalho acadêmico. Então a citação resolve isso, para você não correr esse risco, porque pode ocorrer diferentes tipos de plágio, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor sobre isso, é só ter o cuidado de trouxe algo, pesquisou algo e viu a fonte, mesmo que não seja às vezes uma fonte acadêmica, porque hoje existem diferentes fontes naturezas, não é só um livro, um artigo que pode ser uma fonte acadêmica, tá? Existem outras fontes que eu posso, mas eu preciso referenciar. Pode ser um documento, pode ser uma lei, pode ser um vídeo, pode ser uma entrevista, pode ser tantas coisas, mas eu preciso, olha, eu tirei de lá no ano tal. E mesmo que você não tenha todas as informações que a ABNT pede, porque às vezes, eu não tenho esse dado específico do ano, da página, pode acontecer. Isso são coisas que, se você não tiver esse detalhamento, você cita o que você tem acesso, né? Mas o link não funciona. Você cita aquele link, pode ser que aquele link depois deixe de funcionar. Então, assim, são cuidados essenciais. Vamos para as citações diretas. As citações diretas, como o próprio nome diz, elas são aquelas em que a informação é citada literalmente, né? Eu uso as palavras do autor, eu copio, né? Vamos dizer assim, eu vou lá e pego um trecho, e eu citei aquele trecho, e eu não mudei absolutamente nada do trecho. Então, eu estou citando outra pessoa, não fui eu que falei aquilo. Se eu não coloco a referência, aí é um caso, né, de uma citação que não tem o crédito de quem fez, de quem colocou, né? Eu não sei fazer isso, pelo amor de Deus, a BNT é uma confusão. Isso é possível hoje em dia, ainda mais se aprender, se buscar, não é algo tão mais distante, né? Hoje as regras estão mais acessíveis nesse sentido. Mas isso dá um certo trabalho. Então, para que isso não vire uma confusão, é criar uma lista de referências, ir copiando e colando, marcar o de amarelo, já jogo o ano, já coloco o nome do autor, depois adequa para as normas, né? Talvez o mais importante é o princípio, para depois você não correr risco nenhum. Um exemplo metalinguístico aqui, de um livro que fala sobre essa importância da escrita dos textos acadêmicos, que é um livro até que eu tenho aqui como referência. Existem poucos livros ainda, eu acho, nessa área, mas é revisão de textos acadêmicos, boas práticas para estudantes, revisores e a academia. Então ela diz, a Carolina Machado, as citações diretas trazem a voz de outros autores para a discussão e dão embasamento para o ponto a ser provado ou refutado pelo pesquisador. Eu literalmente fui lá no livro, no caso do meu livro, peguei, copiei e coloquei. Então, é uma citação direta, eu coloco o autor, sempre pelo sobrenome, no caso da BNT, né? O ano daquela obra que foi publicada e a página. Pronto. Não tenho a página, não tenho o ano. O ideal é que se busque, que não se perca essas informações. Por isso, sempre tenha em mente autor, data e página. Para as diretas. Para as citações indiretas, como o próprio nome diz, é aquela em que eu não coloco as palavras literais do autor, mas eu uso a informação que ele traz e parafraseio. Não é copiar. Parafrasear é você fazer uma interpretação daquilo, uma reescrita daquilo que foi dito, a partir do que ela falou. Você não quer
colocar toda hora entre aspas, né? Então, você coloca, por exemplo, segundo Machado, essa mesma obra, as citações indiretas são o que chamamos de paráfrase. Gente, vocês me perdoem aqui. Isso aqui é um erro de revisão, ó. O que a falta da revisão não faz, né? Mas paráfrase. Então, é isso. Simples assim? É treino também, na verdade. Não é tão simples, é treino, né? Mas a diferença é essa, onde é importante que as duas eu coloco. Essa questão da página, como eu coloquei para vocês, às vezes eu não tenho essa necessidade toda hora de referenciar a página, porque às vezes eu posso não ter acesso direto à obra. Mas se eu tiver todos esses detalhes, eu insiro. E muito importante, é uma informação aqui sobre as citações diretas. Às vezes eu coloco um trecho longo, grande, né? E aqui eu botei um trecho aqui de 3 linhas. A regra diz até 3 linhas a gente mantém dentro da sua escrita, dentro do seu texto, porque considera uma citação curta. Citações muito longas, eu escrevi metade da página só de citação, porque eu achei que tudo aquilo que ela estava falando é importante. Eu vou fazer um recuo, isso é formatação, e aí eu vou colocar aquele recuo para 4 centímetros, enfim, dar uma buscada na ABNT. E aí vou literalmente copiar e colar e citar o mesmo esquema, o autor, o ano e a página, tá bom? Bom, dito isso, é óbvio que isso traz muitos desdobramentos, porque às vezes eu preciso citar, por exemplo, e é importante falar aqui, talvez nesse momento, citar trechos de pessoas entrevistadas também, é possível fazer isso, né, dentro de uma pesquisa, como que eu vou fazer isso? Aí eu não vou colocar página, não vou colocar, né, por exemplo, não é uma obra, então eu coloco as aspas, a regra da pontuação sempre que for uma citação direta, curta e longa, como eu coloquei, não precisa de aspas. Mas, por exemplo, eu cito a fala de um entrevistado, de um professor, de um estudante, recomenda-se em geral, inclusive, até por questões de segurança dos dados e também pela questão da da privacidade dos dados, não ficar citando os nomes dessas pessoas. Então, geralmente se oculta-se, né, se pode ser alterado, pode ser usado o nome fictício, ou pode ser simplesmente a inicial daquele nome, e eu vou manter o que foi dito, porque o dado é o mais, nesses casos, é o mais importante, não quem falou, né? O nome da pessoa, isso é indiferente. Bom, feito isso, dito isso, eu quero reforçar e talvez aprofundar brevemente, porque a gente não tem todo o tempo, isso aqui é um assunto para um curso dentro da EAP, mas a questão do plágio, né? Como eu comentei um pouco anteriormente, todos esses cuidados que, na verdade, são formas de dar crédito ao que se diz, ao que se falou, ao quem publicou, é um perigo constante que a gente precisa estar vigilante em relação a isso. Existem diferentes formas de incorrer em plágio, mas toda vez que você, né, você utiliza trechos de outras obras, dados, copia, às vezes, uma obra inteira, enfim, coisas bem complexas, sem fazer a menção de quem é que de fato, né, fez aquilo, é um caso de plágio. O plágio total seria casos onde você literalmente talvez chegou a copiar e realmente usar uma obra como se fosse sua, que seria algo assim, né? Um plágio enfim, uma situação bem mais extrema. Plágio parcial seriam esses trechos, todos são casos, né? Mas trechos pontuais, onde eu coloco dentro do meu trabalho e eu não menciono de quem falou aquilo. É da internet, mas aí não dá para citar a internet como fonte. Então tem que ter sempre esse cuidado, inclusive o que eu vou usar como dado, né? Se eu não tenho nada que me refere à fonte, é melhor não usar. Melhor buscar uma outra fonte de pesquisa. Então, o plágio parcial é isso. O plágio conceitual é quando eu plagio ideias, conceitos, como se fossem minhas, sem dar a referência, né? Sem buscar a fonte. Às vezes dá trabalho mesmo, tem áreas, ou tem conhecimentos, ou tem coisas assim, informações, por mais que nós estejamos num mundo extremamente conectado e com muito acesso à informação, muito mais do que anteriormente, tem obras e tem situações que você vai ter que buscar mesmo, coisas, pode ser que você na internet você não consiga, então você vai buscar às vezes uma fonte mais, né, um livro ali, um artigo, algo mais antigo, para tentar localizar aquilo, ou talvez deixar de usar se não for possível, né?
plágio mosaico seria um caso assim um pouco de várias obras plagiadas dentro de uma única obra, né? Eu vou recortando trechos e vou jogando copia e cola. É seríssimo também. E o autoplágio é quando eu me cito sem, perdão, eu uso alguma obra que é, né, de autoria própria sem mencionar que ela é minha obra. Eu preciso também citar. Ah, mas não é eu que estou escrevendo, mas são coisas distintas. É aquela obra que já foi publicada e uma obra que você está escrevendo ali naquele momento, que um dia vai ser publicada ou pode ser publicada. Então, são coisas diferentes. O autoplágio seria isso, quando você deixa de fazer a menção aos seus próprios créditos, tá bom? Então, também é uma situação que incorre em plágio. Então, dito isso, eu encerro a minha... Aqui eu deixo algumas referências. A primeira é um livro também de orientações mais práticas. Esse é um livro mais genérico, não é para um revisor, nem nada que quem trabalha com publicação científica, mas é um livro de orientações e trabalhos acadêmicos da editora Intersaberes. Esse outro documento aí é o próprio circuito. Por favor, o meu recado, a minha mensagem final é: leiam com atenção, marcando, grifando o próprio PDF, leiam o regulamento do circuito, né? Porque lá tem todas essas... Bom, não todas essas informações, porque aqui a gente trouxe complementar e uma formação assim um pouco mais robusta, mas tem esses detalhes, que é o que você precisa atender como critérios de avaliação do projeto de pesquisa. E essa última que eu trouxe é a revisão de textos acadêmicos da Carolina e do Alain Moraes, Carolina Machado, que é uma obra um pouco mais, só tem na versão impressa, e da editora Moinhos, também uma obra bem recente, bem atual. Mas a própria ABNT, às vezes manuais de universidades é uma boa referência, se você precisar, universidades brasileiras, universidades conceituadas, né? Enfim, que têm o seu próprio manual, mas que mostram, na verdade, como que eles usam a ABNT, sempre tendo cuidado de olhar para o edital, de olhar para o regulamento, para o processo que você está participando. Nós aqui estamos focados no regulamento, então o regulamento ele tem as suas próprias particularidades em relação à formatação e tem também essas questões de citações e referências bibliográficas, que é a própria ABNT. Fechando a minha fala, e não menos importante, o papel das referências e como montar a sua lista de referências. Hoje, atualmente, existem gerenciadores de referências, que são sites como o Mendeley ou como outros aplicativos que vai organizar a sua lista para você, para não ficar aquela bagunça. E depois você perder e aí você não tem como citar. Então, a dica principal é: buscou aquela fonte, resgata aquela referência num arquivo ali de texto, se você quiser de forma mais assim, né, caseira, talvez a palavra, mas vai sempre salvando aquilo que você buscou, mesmo que você depois não use aquela fonte, você pode apagar, agora perder é pior. E vai construindo a lista de referências, que é o seu norte, o seu parâmetro, né, para poder fechar o seu projeto com louvor, né? E aqui, aproveitando a própria lista de referências desse slide, ela se baseia sempre, a ABNT, né, em autor, tá? Os autores aqui são 3 autores sendo identificados com o sobrenome no final, Cordeiro Molina Dias. A obra, o nome dessa obra, seja livro, seja artigo, seja um regulamento, seja uma lei, seja uma entrevista, aí pode ser até um vídeo no YouTube. Eu preciso destacar em negrito ou em itálico, né? É que eu usei o negrito, existem essas duas possibilidades. Depois, se for um livro ou um artigo, vamos pensar no livro primeiro. Eu coloco a publicação, né? O livro, assim, que é uma das formas de publicação mais antigas. Eu coloco a cidade da editora, né? 2 pontos, editora, e o ano de publicação daquela edição que você usou. Ah, mas tem trocentas edições. Daí você usa, isso aí não é, né? Desde que tem o ano. Não tem o ano, você identifica sem data, né? Existe essa possibilidade. Sem local também, se você não tiver como... não tem essa informação, mas você tem o nome da obra, você cita, você menciona, né? Documentos próprios da Secretaria de Educação, por exemplo, muitas vezes a gente utiliza muito, né? Na Consenso a gente usa muito essas referências. Você vai citar primeiro
O Distrito Federal, não é a Secretaria do Distrito Federal. Existem várias outras secretarias de educação, então é sempre pelo Estado aqui nessa jurisdição, no nosso caso, né, enfim, DF, mas, enfim, seria São Paulo, Rio de Janeiro, depender, né, no nosso caso é Distrito Federal, por extenso, assim, depois você detalha a Secretaria de Estado do Distrito Federal, o nome do documento, 2 pontos. Quando tem 2 pontos, significa parou o destaque e eu continuo o nome da obra sem destaque. Depois a cidade, depois o ano. Tá? Não tem editora aqui nesse caso, né? Não tem cidade, sem local, né? E por fim, bom, e aqui embaixo seria mais um caso de um livro, né? Bom, eu deixo aqui então o meu muito obrigada, espero ter ajudado muito nesse dia, espero que vocês possam, essa gravação vai ficar disponível. Nossa intenção é que isso ajude outros professores em momentos posteriores, às vezes não puderam estar ao vivo. Eu não pude estar aqui ao vivo, mas a minha fala é para todos aí e para além daqueles que talvez não vão estar no Zoom aqui. E eu agradeço imensamente. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, talvez mais pontual, entre em contato com o e-mail da pesquisa, né? O setor de pesquisa e revista Estamos Juntos. É um prazer enorme. Fico por aqui, deixo meu abraço aos colegas e obrigada pela atenção.